Olá, o Conectado está no ar. Chegou aquele momento de você ficar muito bem informado com os lançamentos da semana do mundo da tecnologia. Hoje você vai conhecer uma impressora que cabe na palma da sua mão. E também, a ASUS anunciou essa semana a chegada do Zenfone 6 e do smartphone gamer, o ROG Phone 2 ao Brasil. E ainda, a Xiaomi lançou em um site de financiamento coletivo um cubo mágico inteligente. É tudo isso e muito mais a partir de agora. E começamos o programa falando de um produto inovador que está em um site de financiamento coletivo. Você vai conhecer agora uma impressora que cabe na palma da mão. A PrinCub, por ser leve, pequena e prática, faz com que seja portátil, podendo ser carregada para lá e para cá. Ela está sendo apresentada como, abre aspas, a menor impressora portátil do mundo, fecha aspas, e pode ser utilizada até em madeira, além de papel, papelão, metal, couro, plástico e outros. Além disso, ela suporta todas as cores e tem capacidade para imprimir um volume de até 415 páginas. Para determinar uma impressão, a empresa explica que é necessário conectar a impressora com um dispositivo com iOS, Android ou até mesmo um notebook. A conexão funciona via Wi-Fi e por meio de um QR Code. Basta fazer o upload da imagem desejada através do dispositivo utilizado para se comunicar com o gadget e começar o processo. Quem quiser pode fazer até mesmo impressões na própria pele, como demonstra a empresa no site do produto em financiamento coletivo no site Indiegogo. O site é internacional, mas aceita nossa moeda nacional. Por R$ 409, você pode ter acesso ao produto e ajudar nesta ideia. Ao total, foram arrecadados mais de R$ 7.800.000, representando mais de 18.000% do objetivo inicial, que era arrecadar R$ 41.286. Essa quantia chama atenção, já que a maioria das ideias não vingam com uma margem tão grande. No momento, o produto está em fase de protótipo, com a próxima etapa, a de produção, e em seguida a de entrega. A Xiaomi é uma marca bem conhecida ultimamente, não é mesmo? E ela não vende só celulares, como sempre mostramos aqui no programa. Cada vez mais ficamos surpresos com as novidades lançadas pela marca. E dessa vez você vai conhecer um cobertor elétrico. Com esse dispositivo de conforto, é possível controlar a temperatura desejada manualmente, determinando uma condição constante. Mas o diferencial está no modo chamado pela empresa de Smart Sleep. Com essa funcionalidade, a própria coberta detecta as variações e determina a quantidade ideal de calor para que não seja necessário acordar no meio da noite suando para trocar a temperatura do aparelho. Ele também pode ter o aquecimento determinado por partes, dividido ao meio. Desta forma, cada pessoa pode achar o ponto ideal para o descanso. Quem quiser pode até utilizar o aplicativo Migia para fazer as modificações desejadas, algumas delas até mesmo fora de casa. Por exemplo, quando você chegar em casa, a cama já vai estar te esperando na temperatura desejada. O cobertor elétrico da Xiaomi está disponível em tamanho solteiro e casal, com o preço de lançamento de €25, cerca de R$ 110 no modelo simples. Para consumidores mais exigentes que quiserem a versão com grafeno, o cobertor sai por €50, cerca de R$ 223. O cobertor vai começar a ser vendido na China no dia 29 de novembro. E agora eu te faço uma pergunta. Já pensou em ter um computador que cabe na palma da sua mão? Dá só uma olhada. O pequeno computador chamado de iLife MP8 pode se tornar uma solução simples para quem precisa de um portátil para levar para sua casa de veraneio, viagens ou até mesmo ocupar um pequeno espaço em casa. Mesmo ele sendo pequeno, não tem especificações tão simples e deve ser capaz de cumprir com as tarefas básicas de navegação, incluindo Netflix e outras plataformas de streaming. O mini computador tem um Intel Celeron N4100 de 4 núcleos com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Para garantir que o computador não passe por um superaquecimento, ele traz ainda uma ventoinha com passagens de ar nas laterais em um dos modelos e na parte superior de outra. O design é simples, o botão de ligar fica em uma das laterais sozinho, e apesar de ainda não ter um peso divulgado, parece ser leve.
Como o produto é pequeno, boa parte do corpo é formada pelas portas HDMI, USB tipo C, 2 portas USB 3.0, uma de cartão microSD e uma entrada única de áudio de 3,5 mm. No momento, ainda não temos informações de data de lançamento, preço e nem a chegada dele por aqui. Depois do intervalo, você vai conhecer o novo smartphone da chinesa Meizu e também o cubo mágico da Xiaomi inteligente. É tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta e a ASUS anunciou essa semana a chegada ao Brasil do Zenfone 6 e também do smartphone gamer da empresa, o ROG Phone 2. O Zenfone 6 elimina o notch e traz uma câmera giratória. O sistema chamado de câmera flip tem 2 sensores, sendo o principal um Sony IMX586 de 48 megapixels e um secundário ultra-wide de 125 graus de 13 megapixels. Além disso, o novo Zenfone tem autofoco por detecção de fase e os novos modos HDR+, Enhanced e Super Night. O display Nano Edge de 6,4 polegadas ocupa 92% da parte frontal do aparelho e chega com proteção Gorilla Glass 6 e brilho de até 600 nits. Completando as especificações, temos uma bateria de 5.000 mAh, chipset Snapdragon 855, até 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. A tal Smart Key, que havia aparecido em uma imagem de divulgação da própria ASUS recentemente, é um botão lateral que pode ser configurado para algumas ações rotineiras, como tarefas do Google Assistant, por exemplo. É possível destinar diferentes funções para o botão por meio da configuração de cliques único, duplo ou pressionar e segurar. Passando para o sistema operacional, a nova interface Zenui 6 promete ser mais simples e limpa, além de trazer recursos como o modo escuro e aplicativos organizados para facilitar o uso do aparelho com apenas uma mão. O dispositivo chega ao país com um preço competitivo, custando a partir de R$ 2.699 para a versão de 8 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Já o ROG Phone 2 chega com uma tela OLED de 2340 por 1080 pixels, com 6,59 polegadas e um leitor de impressão digital integrado. E vem com desempenho de alto padrão, 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno, câmera vaporizada para resfriamento e gerenciamento de temperatura. A bateria de 6.000 mAh com tecnologia de recarga ultra rápida de 30 watts e sistema operacional Android customizado, o mesmo presente no Zenfone 6. E ainda, o modelo chega com uma câmera traseira dupla de 48 e 13 megapixels. O telefone será o primeiro a abrigar um Snapdragon 855 Plus, que poderá oferecer um desempenho até 15% mais rápido da GPU e um sistema de resfriamento diferenciado. Assim como o Zenfone 6, o preço também é competitivo, R$ 4.449. Sendo que usuários dos iPhone 8 ou 10 podem conseguir um abatimento de até R$ 3.000 ao trocar seus celulares da Apple no programa Zen Troca. Após uma campanha de financiamento coletivo na China, a Xiaomi anunciou um cubo mágico inteligente que promete reinventar o clássico. O produto usa um sistema de 6 eixos com sensores e é capaz de capturar cada rotação e mudança de cor enquanto o usuário tenta resolver o puzzle. Todos os dados podem ser guardados e visualizados por meio de um aplicativo próprio do cubo mágico, que pode ser sincronizado com o software para Android e iOS via Bluetooth. Além de calcular precisamente todo o processo de resolução do cubo mágico, o aplicativo também pode funcionar como um guia e dar dicas para o usuário otimizar o caminho para completar o quebra-cabeças. O aplicativo também tem 9 níveis de dificuldade, trazendo desafios extras para modificar a jornada de quem já é mestre no desafio. O produto também chega com suporte para o aplicativo Muya, e com isso pode ser sincronizado com outros dispositivos voltados para ambientes de casas conectadas. É possível parear o cubo mágico com lâmpadas inteligentes e fazer a cor do aparelho mudar de acordo com o desempenho do usuário ao resolver o puzzle.
Apesar das funções conectadas, a Xiaomi garante que os consumidores não precisam se preocupar com a bateria do Mi Smart Rubik's Cube. O dispositivo utiliza uma pilha como fonte de bateria e tem autonomia de até 1 ano. A tendência é que o cubo mágico da Xiaomi chegue ao mercado chinês em breve por 79 yuan, menos de R$50 em conversão direta, e também acabe aparecendo nos e-commerces que fazem entregas mundialmente. A fabricante chinesa Meizu lançou essa semana o Meizu 16T, com configurações de ponta e uma câmera tripla. O novo aparelho chega com uma câmera de selfie de 16 megapixels que fica em uma fina camada na parte de cima do dispositivo. Assim, dá mais espaço para a tela de 6,5 polegadas em OLED com resolução de 1080 por 2232. Ainda no display, há um sensor de digital embutido. Na parte de trás, o Meizu 16T tem um conjunto triplo de lentes com um sensor principal de 12 megapixels, um grande angular de 8 e um sensor de profundidade com 5 megapixels para fotos com fundo desfocado. O processador chega com a GPU Adreno 640, potente para jogos atuais. O aparelho vem em 3 opções de configurações. A primeira com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. A segunda com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. E por fim, uma última com 8 GB de RAM e... A segunda com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. E por fim, uma última com 8 GB de RAM e 256 GB de espaço interno. Um detalhe curioso do dispositivo é que ele não tem espaço para cartão microSD, ou seja, sem capacidade de expansão do armazenamento interno. Contudo, ainda mantém a entrada de fones de ouvido. Para preencher todos os 4.500 mAh de capacidade de bateria, o aparelho é compatível com um carregador de 18 watts. O Meizu 16T foi lançado somente na China por R$ 1.160 na primeira versão, em 3 cores, laranja, azul e verde. Gente, o Conectado dessa semana fica por aqui. Eu agradeço de coração sua companhia. Lembrando, se você quiser rever esse programa ou outros, você pode acessar a nossa página do Facebook. É facebook.com/conectadopgm. Eu espero você no próximo domingo. Tchau, tchau!